Olá, boa noite. Estou começando aqui mais cedo para verificar logo a conexão. Não aconteceu o que aconteceu da outra vez, né? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estou começando aqui logo para a gente testar a conexão. Testar aqui o som, ver se vocês estão me ouvindo bem. Dessa vez, opa, obrigado. Castro, tudo bom, Castro? Kel, Socorro, tudo bem? Vamos esperar aqui um tempinho, né? Estamos aqui testando a conexão. Tá dando 18 horas. Quando der 18 horas em ponto aqui, a gente vai começando devagarinho, beleza? Roberto, Davi, tudo bem? Estão me ouvindo em bom som? Opa, beleza, obrigado. Bom, pessoal, vamos dar um tempinho aqui, é o tempo que as pessoas estão se conectando, né? Vamos testar aqui, ver se tem mais gente para entrar. Beleza, Tice, Lopes. Opa, beleza. Gil, tudo bom, Gil? Bem, o prédio aqui ligou, né? Então acho que já são 18 horas. Bem, gente, vamos começando aqui o bate-papo, devagarinho. A ideia aqui é a gente retomar o assunto da renegociação, principalmente a renegociação de contratos. A gente não teve sucesso da outra vez. Hoje a gente não está competindo com sertanejo, nenhum show. Então acho que vai dar certo. Não tem nenhuma live, nenhum artista que vai derrubar a internet. Vamos começando, né? Bem, o assunto negociação, gente, tá na vida de todo mundo, né? Eu acho que não tem um assunto como negociação. Você faz a negociação às vezes com a sua esposa para escolher onde vai jantar, ou no tempo de isolamento, qual o restaurante do iFood você vai pedir. Hoje mesmo eu tive que negociar com meu filho de 2 anos, que ele só podia comer o pedaço de chocolate do ovo dele depois que ele almoçasse. Então todo mundo de alguma forma tem a negociação no seu dia a dia, né? A primeira vez que realmente eu me toquei que a negociação tinha um processo mais estruturado foi quando eu era executivo financeiro de uma grande indústria daqui, uma indústria local. A gente teve que fazer uma renegociação com 14 bancos. Era uma outra época, né? Existiam 14 instituições financeiras e, de certa forma, foi a primeira vez que eu me toquei que negociação era necessário um processo mais estruturado. Não era somente uma questão inspiracional, uma questão de instinto, tá? E aí, nessa meu primeiro contato, nessa renegociação com 14 bancos, no ano de 2002, naquela crise ali, o primeiro governo do Lula, teve uma certa tensão, né? E de certa forma foi a primeira vez que eu me vi que eu negociava no dia a dia, negociava com o banco, linha de crédito, negociava o orçamento com vários gestores das empresas, mas foi a primeira vez que eu vi que tinha que ter um método para tratar de algo mais complexo, né? Então, depois eu fui ser executivo de uma Big Four e usei muito de negociação, já com outro enfoque, um enfoque mais de desenvolvimento de negócios, né, uma parte mais comercial. A gente não vai falar aqui muito da parte comercial, tá bom? Mas, além de uma boa comunicação, para negociação você também tem que ter o entendimento do outro lado, né? Então, como desenvolvedor de negócio dessa empresa de consultoria, eu tinha que não só ter uma comunicação clara, mas, acima de tudo, tentar entender qual era o momento que a empresa estava vivendo, qual era o desafio e como levar a empresa para outro patamar de lucratividade e de resultados. Então, de certa forma, quando a gente partiu para entender que também precisava de um método de negociação, quando a gente fala de outra forma, isso também me alertou de que para cada momento de negociação você precisa de uma certa técnica, né? Como eu disse,
quando eu trabalhava com desenvolvimento de negócio, você tinha que entender a posição do cliente, tinha que saber quais eram os interesses, os objetivos da empresa, mas também quais eram as várias pessoas, os vários grupos de interesse que tinham dentro, os diversos executivos que, de certa forma, você tinha que endereçar o objetivo de um projeto de consultoria para atender um público mais amplo, não só o dono, não só o CFO da empresa, mas um público mais amplo. E, portanto, quando eu quero falar em renegociação hoje, é nesse novo cenário, né? No novo cenário dessa crise do Covid-19, esse cenário onde a gente foi pego de maneira inesperada, todo mundo está surpreso e não sabe muito das consequências ainda. As empresas, de repente, as pessoas tiveram que ficar em isolamento, em quarentena, e as empresas também tiveram que entrar em quarentena, muitas delas tendo suas atividades 100% fechadas, algumas indústrias, muitas do varejo, somente as atividades essenciais, né, que estão operando. Então, quando a gente vê nessa situação de que você tem um lockdown, onde você tem uma recessão econômica que vem a reboque, naturalmente no mundo dos negócios, das relações contratuais, porque você já vê claramente que vai ter alguma insegurança jurídica e alguma perda econômica iminente. Então é nesse cenário que a gente vai tentar conduzir aqui a nossa live de hoje, tá bom? Eu não tenho muito costume em live, eu vou falar de uns temas e ao longo de cada bloco eu vou dar uma parada para dar uma lida aqui nas perguntas, para dar uma lida aqui nos comentários que vocês tiverem. Primeiro ponto que eu quero frisar, que a gente vai falar aqui no que a gente chama negociação baseada em princípios, em contraponto que seria uma negociação baseada em barganha, né? A negociação baseada em barganha é aquela que a gente conhece mais, aquela negociação em que cada um coloca o seu ponto, você quer vender por 100, o outro diz método Harvard de negociação, né? Esse método Harvard ficou muito conhecido justamente pelo livro, eu vou ativar aqui, pegar aqui meu livro aqui para mostrar para vocês. Um livro do Roger Fisher, William Ury e Bruce Peyton, Como Chegar ao Sim, né? Esse é o livro que resume o método Harvard e é desses princípios que a gente vai conversar nessa live. Tem várias formas de você conhecer o método Harvard. Um tentando fazer um curso em Harvard, que você vai gastar aí mais ou menos em reais, eu diria uns 30 mil reais hoje em dia. Tem como também você assistir esse curso de negociação online, dá mais ou menos uns 1.250 dólares, um módulo aí de algumas horas. Mas é uma maneira mais barata e pelo menos para você entender os princípios, comprando esse livro aqui, Como Chegar ao Sim, Roger Fisher, William Ury e Bruce Peyton, tá bom? E é com esse método que a gente vai desenrolar aqui. No livro, especificamente, ele fala de 7 elementos. A gente vai tentar resumir em 3 grandes blocos, tá bom? Por que a gente vai falar em negociação? Porque, gente, nesse momento de crise, todo mundo entrou um pouco em pânico. E nessa entrada em pânico, muitos clientes, inclusive meus clientes, eles já viram que a judicialização vai ocasionar litígio, custos com advogado, custos judiciais e talvez um tempo que você não tem. E é isso que a gente quer tentar sair. Ao invés de você ir para a briga tradicional, que seria uma briga, digamos, impositiva, onde você vai olhar contratos, ou você vai partir por uma câmara de arbitragem, ou você vai levar para a justiça efetivamente, a gente quer levar para o outro lado, para uma discussão consensual. A discussão via negociação. Hoje é o que a gente acredita. Não adianta você esperar para o governo. Os seus contratos, o seu dia a dia, não espera atos do governo. Eu não acredito nisso. Eu acho que toda empresa tem que partir para verificar quais são os seus custos, quais são as questões críticas, ou no caso, se você está sendo, um cliente está entrando em contato com você, quais são, portanto, os contratos que você pode ter que negociar com um cliente seu, né? Olhando aqui sob o ponto de vista do cliente, eu queria dar um passo atrás e queria falar um preâmbulo de que os colegas aqui já falaram, a Darla, o Enio e o Rodolfo especificamente falou do comitê de riscos, né? Nesse momento é muito importante
a empresa que não formou ainda, formar o que a gente chama um comitê de crise, né? Porque muitas empresas que já são mais sofisticadas e que têm um comitê de risco, certamente não previram essa situação hoje do Covid. E o que a gente está vivenciando hoje, certamente não estava prescrito, não foi evidenciado de alguma forma nos comitês de risco. O comitê de crise ele tem uma outra característica, ele tem que atacar o problema. Tem vários tipos de comitê de crise, o que a gente vai falar aqui é o comitê de crise principalmente para manter a sobrevivência financeira da empresa. Existem outros comitês de crise, como por exemplo, no enchente ou no acidente, como houve em Brumadinho, onde a empresa tem que estabelecer um comitê de crise para atacar aquele problema e saber como se comunicar com a mídia e com a sociedade. Hoje aqui nós vamos falar do comitê de crise para essa sobrevivência financeira. Então vou elencar alguns pontos aqui para o comitê de crise. O primeiro ponto do comitê de crise é você definir quais são os gestores dos pacotes de gastos ou os pacotes de despesas, chame como quiser. Muito parecido com quem é executivo financeiro, conhece o orçamento matricial, onde você tem o gestor de pacotes. Ou seja, você tem que definir quem é o responsável por um grupo de rubricas de gastos para justamente essa pessoa tentar reunir o máximo de informações e ela tentar verificar quais são os contratos que ela tem que renegociar. Eu vi em algumas empresas que o comitê de risco está sendo liderado pelo fundador, pelo presidente, pelo principal executivo. É importante a liderança de um executivo, é importante a liderança de um fundador nesse momento, mas ele não pode cometer o erro de tentar centralizar. Eu construí esse negócio, eu já passei por muitas crises, eu sei como renegociar, eu sei como vou fazer isso aqui. Bem, gente, desculpe fundador, experiente, desculpe executivo com muita bagagem, mas essa crise é totalmente diferente, essa crise não tem precedentes. Então o mais importante é ter a presença do líder principalmente para organizar, ter a presença do líder principalmente para tentar estruturar esses gestores de pacotes e ele tentar liderar o processo, tá bom? Não tentar centralizar. Outro papel do líder, e aí sim o líder tem que continuar na chefia desse comitê de crise, ele tem que manter uma rotina de trabalho. Por mais que a empresa esteja fechada ou esteja operando parcialmente, ou seus executivos estejam isolados socialmente, porque estão em suas residências, é papel do líder, aí sim ele provocar essas reuniões periódicas, tá bom? Outro ponto importante é que ele fazendo essas gestões periódicas vai ouvir o que cada gestor tem a dizer e nessas reuniões você pode trazer outros executivos, outros gerentes, outros coordenadores que podem trazer uma informação mais da base da operação. Por fim, é importante você manter o levantamento de informações, porque um comitê de crise, antes de mais nada, tem que levantar cenários. Cenários, logicamente calcado muito na parte financeira, que é o nosso enfoque aqui, mas cenários para a sobrevivência da empresa nos próximos 15 dias, 30 dias e 45 dias. Pelo menos esses 3 cenários, beleza? Então, dito isto, eu acho que uma empresa que estabeleceu o comitê de crise, uma empresa que dividiu, fazendo um pareto, fazendo uma divisão dos seus principais contratos e botou para um gestor de pacote, um gestor de cada rubrica, verificar esses contratos, vai estar mais preparada para entrar na renegociação. Tranquilo? Alguma pergunta aqui, gente? Vou dar uma pausa aqui para ouvi-los, saber se vocês têm alguma dúvida sobre o comitê de crise e porque esse seria o princípio para a gente começar a falar em renegociação de contratos. Tá bom? Outro ponto, bem, não tem nenhum comentário por enquanto. Por que eu falo sempre que a melhor opção é negociar? Porque nesse momento a gente precisa ter tranquilidade, gente. Não adianta querer transferir o risco, o custo ou o prejuízo para outra parte do contrato. A outra parte também está com problemas de caixa, a outra parte também está com problemas de sobrevivência do seu negócio. Portanto, o bom senso tem que imperar e não simplesmente você tentar jogar supondo, por exemplo, que a outra parte é mais forte. A judicialização, como eu disse, não é o caminho. Muitos clientes falam, mas a tese de força maior é muito boa. Eu tenho essa tese de força maior. Eu não sou advogado, gente, não quero entrar nesse mérito do caso fortuito e força maior que está lá no Código Civil, artigo 373, se eu não me engano. Bem, eu não sou advogado, como eu disse.
Bem, você tem argumentos para realmente alegar força maior. Força maior é quando o caso inesperado que atinge igualmente todos os setores. Você não pode usar como força maior um problema econômico, um problema do seu setor, um problema de greve, mas um problema como enchente, terremoto ou uma pandemia dessa, você pode alegar força maior. Mas o ponto aqui que a gente está querendo frisar é que força maior, ou você tentar litigar nesse momento, não tem a mesma velocidade. A justiça já não tem a mesma velocidade, muitas vezes, para soltar um liminar em tempos normais. Muitos juízes querem ouvir a outra parte antes de dar uma liminar. E nesse momento, você tentar partir para a judicialização, partir para alegar força maior, você pode não estar coberto, portanto, por uma decisão judicial. Até porque, para alegar força maior, você ganhar uma liminar de força maior, você vai ter que levantar realmente a materialidade do seu prejuízo, vai ter que mostrar que todas as ações foram tomadas, não é um processo simples. Por isso que a gente sempre tenta trazer para o lado da negociação, para o contrato bilateral, para as duas partes tentarem chegar a um consenso. Eu acredito que é melhor e mais rápido esses tempos que a gente está vivendo. E outra coisa, quando a gente fala nesse momento de contrato, bem, vamos fazer a negociação, né? Então é muito comum a pessoa já vir com a sua posição. Eu tenho uma posição, eu levantei isso aqui, eu consultei a diretoria. Semana passada aconteceu isso com um cliente nosso. Então, a diretoria já reuniu, a diretoria experiente, é um grupo que tem vários negócios, eles têm a parte de construção, de hotelaria, bem, tem vários negócios, varejo. Eles disseram, não, a gente está tomando uma decisão e vamos notificar todos os fornecedores. É outro erro. Você tem que tratar igualmente todos os seus contratos ou todas as empresas. Você tem que tentar, como eu disse, criar o comitê de crise e dividir em contratos por cada gestor, né? E outro erro também, para quem já vem com uma posição, é você já vir com essa posição e tentar a partir daí fazer uma negociação baseada em barganha. A negociação baseada em barganha é aquela que a gente conhece. Uma parte dá tanto, a outra dá tanto, eu não concordo. E esse é um dos problemas clássicos da negociação em barganha, porque você tenta, de certa forma, impor a sua posição. Tá certo? E você impor a sua posição vai intimidar a outra parte ou vai gerar, de certa forma, uma reação que pode não ser a que você esperava. Então, tente primeiro não ancorar a sua negociação em uma única opção, ou não tentar partir para uma negociação baseada em instinto, como a gente chama, baseada em barganha. Aquela negociação, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto, aquilo ali a gente pode discutir para negócios mais simples, mas não para um contrato empresarial. Você não está numa negociação para comprar um tapete marroquino, tá certo? Você não está numa negociação de um mercado, você está numa negociação de contratos onde tem outra parte que certamente também vai querer buscar um reequilíbrio e vocês vão ter que dividir esse prejuízo ou, de certa forma, tentar dividir os ganhos de algum contrato no futuro. O importante é você manter o bom relacionamento. Então, eu estou falando isso porque a negociação baseada em barganha, que é o que a gente está acostumado, o que a gente aprendeu, ou que os nossos pais, né, nos ensinaram, ela tende a trazer ao estresse a negociação. E a gente também aprendeu que a negociação é um jogo de soma zero. Erro, gente, pensar nisso. Um jogo de soma zero, onde um para ganhar, o outro tem que perder, não faz parte dos relacionamentos comerciais duradouros. Você precisa pensar que existe sim um jogo de ganha-ganha. Então, a gente vai falar aqui justamente nessa renegociação baseada em ganha-ganha. Eu falei, portanto, que o método Harvard se resume em 7 elementos, e eu vou quebrar aqui em 3 blocos. O primeiro bloco que eu quero falar é para vocês aprenderem a separar as pessoas dos problemas. É muito comum, quando você entra numa negociação, vocês dizem, meu estilo de negociação é esse. Então, existe aqueles que são mais competitivos, né, ou agressivos, tem aqueles que são mais permissivos ou mais atenciosos, né? Aquele que é mais competitivo, normalmente, tenta buscar os resultados somente para si, porque ele está focado no objetivo dele. Ele quer atingir aquele objetivo e ele vai brigar naquela negociação. Já aquele que é mais permissivo, ele não quer estressar a relação a ponto de botar em risco a relação comercial ou um contrato de longo prazo. Não existe certo nem errado.
Existem vários estilos de negociação e eu não quero entrar nesses estilos aqui. Por isso que a gente vai tentar separar as pessoas, onde cada pessoa tem um estilo de negociação, para a gente focar nos problemas, certo? Os problemas é justamente aquilo que você tem que olhar para tentar não entrar naquela discussão ou naquela negociação baseada em barganha. Quando você foca no problema, você consegue ter mais controle emocional. E esse controle emocional é fundamental na renegociação complexa e principalmente nesse momento tenso. Todas as empresas estão no momento crítico e, portanto, o controle emocional é fundamental. Se você entrar no ritmo ou no estilo de negociação da outra pessoa, você pode comprometer a negociação e pode dar, como a gente chama no mercado, um deal break, ou seja, você quebra a negociação e não chega no seu objetivo. Então, eu tenho um estilo, no geral, quem me conhece sabe, eu tenho um estilo mais tentar ser persuasivo, um estilo mais competitivo em negociação. Mas quando eu entro na negociação empresarial, que é a negociação mais complexa, eu tento entrar em fluxo e justamente tentar focar no problema. E não ver aquela outra parte, que de certa forma, até propositadamente, pode estar querendo lhe desestabilizar, ou sem querer estar nervosa e pode estar querendo dar um ultimato para você. Mas a gente tenta, portanto, separar isso aqui e focar no problema. E aí, para focar no problema, ter o controle emocional e estabelecer uma comunicação clara, objetiva e efetiva. Bem, na hora que você foca o problema e tem uma comunicação clara, objetiva e efetiva, você começa a estar preparado e você começa, portanto, a estar focando nos problemas. Quando você está nessa negociação e tenta tirar o estilo de negociação da pessoa, sempre é importante dizer... Quando a pessoa contra-argumenta, você diz, bem, deixa eu ver se eu entendi. Ou então você fala, me corrija se eu estiver errado. Você começa a quebrar aquele estilo de negociação tão duro e começa a trazer e aproximar as pessoas, porque você quer realmente entender o problema, né? Então, quando a gente fala em problemas versus pessoas, a mensagem, né, em suma, né, a gente quer deixar o seguinte, seja duro com o problema e seja suave com as pessoas. Em negociação, e um dos primeiros elementos da negociação do estilo Harvard é você focar no problema. Seja duro com o problema e suave com as pessoas, beleza? Esse é a primeira dica que eu queria deixar aqui. Bem, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Entre um e outro eu vou dar um tempinho aqui para ouvir alguma pergunta. Bem, o segundo bloco aqui, como eu disse, não vou falar dos 7 elementos, tentei juntar de outra forma, é você separar as posições dos interesses. A negociação baseada em princípios, que é essa do método de Harvard, também é chamada de negociação baseada em interesses. Você tem que entender qual é o interesse da outra parte. Deixa eu ser mais claro. É muito comum a gente muito calcar as nossas posições no que a gente quer. Eu sou assim. Os meus amigos também me conhecem. Quando a gente está num restaurante, ou numa mesa de bar, ou no encontro com os amigos, eu sou muito forte com as minhas convicções. Eu defendo as minhas convicções com unhas e dentes. No que eu acredito. Mas, gente, na negociação empresarial, você não pode focar no o quê. Não é no seu desejo, não é na sua visão. Você tem que tentar procurar no porquê da negociação. Por que a outra parte está solicitando aquilo? Ao invés de você focar muito na sua posição, nas suas convicções, naquilo que você realmente acredita, tente procurar entender outra parte e tentar levar a negociação para o porquê da renegociação. E não o que é aquilo que normalmente as empresas e as pessoas levam à negociação. Deixa eu dar me vem à mente agora um outro exemplo. Naquele livro do Sinek, né? O Simon Sinek, ele fala do Círculo Dourado. Não sei se vocês já leram esse livro. O Círculo Dourado, ele fala, comece pelo porquê. E numa negociação você tem que primeiro fazer essa pergunta para você mesmo. Por que estou renegociando? E não o que eu quero. No livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê, ele separa que as empresas têm
ele separa em 3 círculos, né? Ele chama o Golden Circle, onde as empresas têm o que, o como e o porquê. O porquê está no centro. E é esse porquê que você tem que entender. Se você não sabe por que você está renegociando, você não está pronto para a renegociação. Se você estiver calcando tudo na sua visão, ou na sua visão de mundo, ou na sua convicção, você começa errado. Você tem que entender por que você está negociando. Você tem que entender qual é, portanto, aquela parte que envolve justamente a sua crença. Não focar no que e nem como. A partir do porquê você vai saber como e o que você vai fazer. Tá certo? Então lembre-se desse conceito do Simon Sinek, do livro Comece pelo Porquê. Né? Deixa eu dar outro exemplo. No próprio livro aqui, não sei se no livro ou foi numa entrevista agora, William Ury, que é um dos autores ali do livro do Método Harvard, Como Chegar ao Sim, ele cita o caso de um empresário brasileiro conhecido, não quero citar o nome, um empresário brasileiro de uma grande empresa, de um grande grupo que ele construiu ao longo de décadas, estava numa grande briga com um sócio estrangeiro, europeu, que ele tem, um sócio francês, que ele tinha na época, né? Essa briga já durava 3 anos, já tinha consumido dezenas de milhões de reais ou dólares em advogados, negociadores, empresas de auditoria, empresas de consultoria, né? E foi quando ele chamou o William Ury, que é um desses autores do livro, e ele falou, poxa, eu estou cansado, eu estou há mais de 3 anos, são quase 4 anos numa negociação dura. E o William Ury disse, mas por que você está negociando? Você está o tempo todo brigando pelo que você quer. Por que você quer isso? Para que essa briga? Ele disse, poxa, eu já construí isso, estou no outro momento da minha vida, estou com mais de 70 anos, eu estou com um filho mais jovem, um filho ainda com 10 anos de idade, eu quero me dedicar mais à família. E aí esse empresário, quando ele entendeu o porquê da negociação, ele destravou uma série de amarras que ele tinha colocado na mesa e na negociação e conseguiu realmente chegar num capítulo final e conseguiu certamente fechar esse capítulo da renegociação do contrato. Bem, essa história também é contada num livro onde uma biografia, né, não autorizada, onde é contada essa história também. E, portanto, eu queria deixar essa questão fundamental de que as empresas devem buscar o porquê, que são os interesses, e não o que é a sua posição, tá certo? Quando você fala muito no o que você está negociando, você parte de uma suposta verdade. Você parte dos seus princípios, dos seus valores, da sua interpretação, da sua visão de mundo. Mas desculpa, gente, isso é muito pessoal. Numa negociação empresarial, a sua visão de mundo, a sua verdade, não interessa. Então, outro erro, que quem também mostra é o Bruce Payton, coautor do livro, mas em outro livro chamado Conversas Difíceis, ele menciona uma questão do suposto entendimento das intenções da outra parte. Você está numa negociação e quer entender as intenções da outra parte. Essa semana eu estava numa negociação e justamente uma contraparte disse, poxa, mas ele não está precisando disso. Então, quer dizer, também é errado. Você tentar julgar qual é a intenção, tentar antever, normalmente você leva para o lado negativo das intenções da outra parte e está fazendo um exercício infrutífero. As intenções são invisíveis, gente. Então, também saia dessa pegadinha e saia, portanto, de tentar cair no mito da sua verdade, cair no mito de entender as intenções da outra parte. Beleza? Tente focar, como eu disse, no o quê. No porquê, desculpa. Quando você entende o porquê, a sua crença no porquê você está negociando, realmente você começa a inspirar os seus colaboradores. Você está no comitê de crise, você está renegociando talvez uma série de contratos, e quando você entende o porquê e passa isso para a sua equipe, você também traz as suas crenças. Porque as empresas e as pessoas que fazem essa empresa precisam estar motivadas para a retomada. Nós estamos num momento crítico agora, mas todo mundo tem que estar energizado para a retomada, para o momento da saída. Quando todo mundo entende o porquê e o líder, ele monta um plano baseado nessas crenças,
onde você monta um plano de ação e onde você inspira as pessoas, de certa forma, todo mundo sabendo o porquê da renegociação, você vai conseguir sair muito mais forte dessa crise. A gente tem que lembrar que nesse momento, todo mundo tem que pensar em renegociar, mas também fazer um downsize inteligente. Não adianta estressar, onde você pode perder capital humano, onde você pode talvez também perder alguns contratos que podem ser vantajosos no futuro. Então, controle emocional e também, né, para focar no problema. E no segundo ponto aqui, você esquecer as suas posições e olhar os interesses de cada parte. É o que eu falo, seja inteligente. Você que é devedor, você quer ganhar um fôlego, né? Você quer ganhar um fôlego nesse momento, renegociando seu contrato, para quando você sair da crise, pagar quando puder. E você, credor, também tem que ser inteligente. Você tem que dar esse tempo para o seu cliente, não pode comprometer o relacionamento que você tem com esse cliente, tem que tentar manter esse contrato, que é um contrato de longo prazo com o seu cliente, para a partir daí ele sair da crise, lhe pagar e vocês manterem a relação contratual de longo prazo. Então, esse é o fundamental. Todo mundo tem que ser frio e tentar ser inteligente, tentar olhar qual é o interesse de cada parte. Então, se eu falei, se a negociação não é uma questão de focar no problema, a segunda dica aqui desse segundo bloco que eu queria falar é: negociação não é uma disputa de convicções, não é uma disputa de posições, é uma disputa de interesses. Tente entender qual é o interesse da outra parte em manter esse contrato. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima parte aqui. O terceiro e último bloco, gente, que eu quero falar é justamente outra escolha que a gente tem que fazer, mas outra separação, onde você entra numa negociação e é muito comum você vir com uma posição única, né? Aquilo que eu falei. Eu estava hoje mesmo eu estava num call com um cliente e ele disse: olha, eu já falei com os meus advogados e a posição dos meus advogados é tal. Gente, aí é mais uma falha. Porque a gente tem que tentar separar essas duas coisas. São dois momentos. Primeiro, você não tem que ter só uma opção. Você tem que ter opções e depois tomar a decisão. Então a gente falou primeiro, separe os problemas das pessoas, separe as posições dos interesses. Agora eu quero falar, separe as opções do momento de decisão. Vamos falar da primeira parte. Crie opções. Não entre numa negociação com uma opção. Ou com uma opção, como eu acabei de dizer, num call que eu estava hoje, que ele diz, a posição dos meus advogados é essa. Se tem algum advogado me ouvindo, gente, queria também dar um recado. Não pense que eu estou contra os advogados, pelo contrário. Eu acho que os advogados, como todo mundo está se reinventando nesses tempos de Covid, todo mundo está reinventando seus negócios, está fazendo home office, os restaurantes estão fazendo delivery, os advogados também têm que tentar se reinventar. Porque o advogado diz, poxa, mas se eu não tiver a minha tese jurídica, não vai ter uma ação. Se não vai ter uma ação, não vai ter os honorários. Mas aí tente ser criativo também. Ao invés de você tentar ganhar somente na sua tese jurídica, somente com a sua posição, para você criar uma ação jurídica, negocie com o seu cliente para você ter uma taxa de sucesso sobre a economia que você obteve na renegociação ou com a redução de prejuízos que você conseguiu. Depende de que lado você está. Tá bom? Então, você advogado, não pense que eu preciso ter minha tese, eu preciso criar uma opção que é a bala de prata para criar para o meu cliente, porque essa opção vai gerar uma ação jurídica e dessa ação jurídica eu ganho os meus honorários. Não, faça um contrato com o seu cliente baseado no sucesso, onde você pode fazer, portanto, baseado naquilo que você economizou, reduziu o prejuízo ou, de certa forma, reduziu... Deixa eu ver aqui... Quer me ajuda aqui? Virou aqui. Opa. Voltou? Beleza, voltou. O que é criar opções? Quando eu falo em criar opções, é você não vir com essa tese do advogado, com a posição da diretoria, com o conselho do fundador. Porque quando você vai com uma opção e diz, minha proposta é essa
essa proposta com cara de ultimato tende a não ter sucesso. A outra parte se sente realmente ultrajada. Você vem com um ultimato, você vem com alternativas. Olha, manda uma notificação e diz, a minha posição é essa. Eu quero que você faça isso, isso, isso. Então, o ultimato certamente é péssimo para você manter a negociação viva. É péssimo nesse momento. O que eu quero dizer é, crie opções. Quando eu falo em criar opções, você tem que juntar a sua equipe e fazer um brainstorming. Realmente ver quais as várias maneiras, as várias soluções, as várias alternativas que você tem que criar, entendendo o interesse da outra parte, tentando também juntar com seus interesses. Mas nesse momento, crie opções, não tente julgá-las. Essa questão do ultimato ela é muito ruim na medida em que você constrange a outra parte. E nós somos seres humanos, gente. Tem uma teoria também em negociação que quando você vem com uma opção somente, a gente é ser humano, mas a gente é animal. Quando você vem com uma opção somente, aquela sua na negociação, o outro lado tenta reagir de duas formas. Que a gente, em inglês, né, fight or flight, né? Ou você luta, ou você reage, fight, ou você flight, ou você sai da negociação, ou você tenta ser evasivo. E aí você precisa manter a negociação viva. Para manter a negociação viva, você tem que buscar várias respostas ao problema que eu falei no início. Crie várias opções, faça o brainstorming, não tente julgar essas opções. Crie várias opções e não estamos no momento de decidir ainda, tá certo? Porque inicialmente é muito comum você criar um medo de criar várias opções. Você normalmente quer vir com aquela sua alternativa certeira, bala de prata. A gente tem esse medo de criar opções que não sejam viáveis, tem medo de ser criticado ou dar uma sugestão que não faz sentido. Mas nesse momento, elenque todas as opções e tente testar o outro lado. A ideia é que quando você está criando opções, você está tentando ver, de certa forma, a harmonização daqueles interesses. Você está querendo tentar compartilhar os interesses. Você está tentando abrir possibilidades. Abre o canal de comunicação, pensa em várias alternativas, mantém a negociação viva. Tá certo? Então, nesse momento, criar várias opções. Para depois chegar no segundo momento, decisão. Não tente, portanto, criticar se as opções são válidas ou não. Depois de você elencar todas as opções e tentar validar com a outra parte, tentando testar se tem fit com o interesse deles, aí sim você vai partir para a decisão. E aí vem mais um elemento do método Harvard de negociação. Quando você vai partir para a decisão com todas aquelas opções elencadas, aí sim você tem que criar um critério objetivo de avaliação. Não adianta mais você somente pensar que é uma questão emocional. Nesse momento você tem que criar um critério objetivo de avaliação. É que no método ele chama legitimidade. Você precisa achar um parâmetro para ver qual é a melhor opção. Por exemplo, se você é advogado, tente buscar várias jurisprudências para tentar evitar o litígio e já tentar antecipar uma saída. Se você está na negociação de preço, por exemplo, tente ver qual é o preço que está sendo praticado no mercado e tente realinhar, reequilibrar o seu contrato. Se você está nessa questão, você está querendo ver prazos, veja um prazo que seja confortável para outra parte. E crie, portanto, um critério de avaliação. Nesse momento que a gente está vivendo, o principal problema, o principal porquê que a gente está renegociando, eu poderia generalizar e dizer, bem, eu preciso de prazo. Então, se eu fosse fazer um scorecard, se eu fosse fazer um critério de avaliação dando notas para vários atributos que cada opção vai receber, eu daria um peso maior para aquela opção que me dá mais prazo. Porque hoje, no momento que a gente está vivendo, nessa crise do Covid, que vai resultar numa grave crise econômica, numa recessão que virá, o elemento prazo vai ser mais forte, por exemplo, do que uma renegociação de preço. Não que rentabilidade não seja importante, mas nesse momento você está olhando fluxo de caixa. Hoje, o principal porquê da sua negociação é sobrevivência. O principal porquê, né,
do seu princípio básico, se a gente pensar na pirâmide de Maslow, aquele princípio básico seu é a questão de sobrevivência. E já a sobrevivência, nesse momento, é você ganhar fluxo de caixa, é você negociar prazo. Então, uma dica que eu daria, sendo mais objetivo, na hora que você criou várias opções e você partiu para o processo decisório, você cria um critério, um scoring de vários atributos e dá um peso maior para o prazo. Porque é isso que é importante. Você, credor, precisa dar prazo para o cliente e você, cliente, que está apertado, que está com várias despesas, que está com vários custos para administrar, precisa desse prazo. Esse atributo precisa ter maior peso na sua renegociação. Bem, gente, então é isso. Já estamos aí com 40 minutos de live. Eu queria apresentar para vocês justamente o método Harvard e renegociação. Eu acredito que o momento não é de esperar pelo governo, o momento não é de litigar ou de judicializar ou de alegar força maior. O momento é procurar a contraparte, buscar a renegociação, não tenha vergonha da renegociação, né? E a ideia foi trazer aqui um processo estruturado para vocês, tentar ajudá-los. Eu com os meus clientes estou ajudando vários clientes, estou tendo sucesso, consegui negociações melhores e piores, lógico, a gente não consegue tudo que quer. São várias renegociações que eu estou nesse momento com alguns meus clientes, mas eu posso dizer que em todas eu estou tentando seguir essa metodologia. Você não precisa conhecer todos os 7 elementos da negociação do método Harvard de negociação. Como eu disse, quebre em 3 blocos. Separe o problema das pessoas. Seja duro com o problema e suave com as pessoas. Segundo, leve a sua negociação, a renegociação baseada em interesses, não em posições, tá certo? A negociação complexa tem que ser uma renegociação baseada em princípios e interesses das duas partes. O interesse do credor é manter o contrato, o interesse do devedor é ganhar fôlego nesse momento. E por fim, separe o processo de criar opções alternativas de renegociação do processo de decisão, do processo decisório. Não misture isso. A ideia é justamente com esse processo mais estruturado, vocês terem sucesso, porque é um exercício. Eu, desde que conheci há alguns anos esse método de renegociação, foi apresentado pela minha irmã, que ela é procuradora federal e fez o curso lá em Boston do método Harvard. Depois ela me indicou esse livro, que não é novo. Esse livro tem 30 anos, já tem algumas reedições. E portanto, eu sugiro o livro para vocês conhecerem, mas acima de tudo, cumprirem esses 3 pontos básicos que eu quis frisar aqui. Tá certo? Agradeço a presença, fico aqui aberto para algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, algum elemento, algum contrato, de maneira sem citar as contrapartes, lógico, que a gente possa contribuir. Eu queria ouvir um pouco de vocês e fico aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Queria agradecer a equipe do IBEF que me deu esse espaço, justamente para a gente falar de renegociação. Não deu certo na semana passada, conseguimos reagendar a live para essa semana, né? Alguns amigos até brincaram: poxa, Siqueira, você renegociou até a sua live? Eu disse: pois é, consegui renegociar a minha live. A gente teve problema de conexão na semana passada e hoje a gente conseguiu manter a live aqui e trazer para vocês essa metodologia para você tentar montar as suas renegociações. Eu sempre falo que é algo que tem que ser por exercício, né? Eu tenho um estilo mais competitivo de argumentar, tento sair da minha argumentação e procurar os interesses reais das duas partes. Eu tenho um estilo que é competitivo, mas eu tento trazer sempre mais para o consensual. Então é você tentar entrar em fluxo, né? Tentar entrar em vários processos e aplicar, portanto, essas técnicas que eu estou falando aqui, tá bom? Alguma dúvida aí, Wilton, Enio, alguma coisa que vocês estão participando? Isadora, quem mais? Acho que eu me lembrar quem eu vi entrando aqui no começo.
alguma dúvida vocês querem perguntar, algum contrato especificamente, eu fico aqui à vontade fiquem à vontade, portanto, para fazer alguma pergunta, certo? Essa live eu vou deixar gravada no IBEF, vocês podem assisti-la em outro momento, vai ficar gravada por 24 horas, portanto, quem quiser pode assistir essa live, tentar rever ponto a ponto do que eu falei, tentar ver que não é uma negociação baseada em barganha, mas baseada em princípios, uma relação de ganha-ganha. Renegociação ou negociação não é um jogo de soma zero, tá bom? Opa! Beleza? Wilton, alguma dúvida, alguma coisa que você quer perguntar? Fica à vontade. Darla, obrigado pela presença. Você fez uma das primeiras lives falando aí da importância do fluxo de caixa. Agradeço aí a audiência, aos colegas do IBEF que assistiram a live. E vou, portanto, encerrar por aqui, gente. Espero ter contribuído, trazendo esse tema para vocês. Para aqueles que não conheciam, busquem o livro Como Chegar ao Sim, é o nome do livro. E vou deixar aqui gravado essa live onde eu tento falar do método Harvard para vocês verem nas próximas 24 horas, tá bom? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação e espero ter contribuído para o IBEF. O IBEF vai continuar promovendo outras lives, tá bom? Boa noite, até mais, gente.